São Padre Pio, Beata da Guerra, Santa Teresa de Calcutá e servo de Deus Padre Melo, rogai por nós. Vira para quem está na sua direita e esquerda, diga para ele: você não vai se arrepender dessa noite. Boa noite. Não vou falar que eu estava com saudade de vocês, que eu vi vocês semana passada. Nem dava mais saudade. Mas que bom estar aqui de novo, que bom encontrar vocês de novo, que bom encontrar essa comunidade novamente. É sempre um prazer pregar o Evangelho. Para quem não me conhece, eu sou de Bota, sou membro fundador da comunidade de Metanoia, sou lá de São José do Rio Preto, e com a graça de Deus nós temos uma vida muito missionária, pregando o Evangelho em todos os lugares do Brasil e também em alguns outros países, outros continentes. Se nós ouvirmos hoje o que nós vamos pregar, e se nós colocarmos em prática aquilo que nós vamos pregar, aquilo que nós vamos ouvir, ninguém vai parar a gente, amém? Amém. Se nós colocarmos em prática, ouvirmos o que nós queremos falar aqui e entender, porque a palavra de Deus, ela tem um poder que ela atinge a alma, o espírito, e quando ela encontra com alguém disposto a viver aquilo, nunca mais aquela pessoa é a mesma. O que nós vamos pregar aqui, o que
Amém ou misericórdia? Amém. Versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem, ajuda eu, é o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele não a ensinava como quem tinha, ele a ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Palavra da salvação. Olha para cá, eu vou dar uma interpretada para você quando você estiver Netflix demais. Jesus está olhando para o povo e dizendo assim, ó, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, inteligente é aquele que escuta minhas palavras e as coloca em prática. Jesus está olhando para nós e dizendo assim, ó, inteligente não é quem vem simplesmente no DNJ ou numa noite como essa. Inteligente é quem escuta a palavra e as coloca em prática. É quem escuta a palavra e coloca em prática. Jesus está dizendo, olha, ele é semelhante ao homem, ele é semelhante ao cara que construiu a sua casa, e ele construiu a sua casa na rocha. Ele construiu a sua casa na rocha, e ele colocou alicerce. A casa tem alicerce. Tanto é que veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, e investiram contra aquela casa, e a casa não caiu. Por que a casa não caiu? Porque ela tinha alicerce. Ela tinha? Ela estava construída sobre? Mas em outras palavras, Jesus olhou e falou assim, ó, mas burro. É claro que ele não falou isso, porque Jesus é educado demais para isso, mas eu posso traduzir para você. É ele dizendo assim, burro, como o Padre Léo ia dizer, sua anta. É quem escuta a palavra e não as coloca em prática. Anda é quem escuta a palavra e não coloca em prática. Anda é quem vem numa noite como essa e só se alegrou, não colocou em prática. Ele é semelhante ao homem que construiu sua casa na areia. Vieram os ventos, a tempestade, a ruína, ou melhor, a chuva, e grande foi a sua ruína, a sua perdição, porque a casa dele caiu, não tinha alicerce. Quero dar para você, jovem, eu vou dizer, eu estava conversando com o Edinho agora, todo mundo conhece o Edinho, eu estava conversando com o Edinho agora, e o Edinho estava me contando um pouquinho da história dele, e o Edinho falou assim, Gil, eu estou na igreja há 34 anos. Eu falei, Edinho, é quase o que eu tenho de vida. E o cara está na igreja há 34 anos. Eu estou na igreja há
Satanás tem medo de um homem que reza, assim como ele tem medo do próprio Deus. Olha que forte isso. Satanás tem medo de um homem que reza, assim como ele tem medo do próprio Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que um homem que reza não é uma pessoa normal. Um homem ou uma mulher que reza não é uma pessoa comum. E aí eu pergunto a você: Satanás tem medo de você? Satanás tem medo de pensar? Ele pensa duas vezes ao entrar na sua casa. E aí eu pergunto a você: você reza? Reza bem? Você reza? Reza bem? Satanás tem medo de um homem de oração. Satanás tem medo de alguém que reza, que ora. Então os discípulos disseram: Senhor, mas então nos ensina como é que reza, nos ensina como é que faz para rezar. E Jesus olhou para eles e falou: sabe o quê? Quando fores orar, comece chamando Deus de Pai. Jesus ensinou a oração mais bela. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Sabe por quê? Porque sabe qual é o meu problema seu? O nosso problema é que depois que nós começamos a caminhar, nós não oramos mais direito. Nós inventamos nome para Jesus. Já percebeu que nós inventamos nome para Ele? E eu não estou dizendo que Ele não é nada desses nomes, mas quando nós vamos orar, a gente começa a ficar mascarado, jogador caro. A gente começa a dizer: Senhor, Mestre, Leão da tribo de Judá, Yeshua, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. A gente começa a inventar nomes para Ele, sendo que Ele disse: comece chamando Deus de Pai. Para de inventar personagem para ser Jesus. Para de inventar personagem para ser dele. E deixa eu dizer, a oração do Pai Nosso, tem muita gente que nem deveria rezar. Nem deveria rezar. Deixa eu falar para você, você nem deveria rezar a oração do Pai Nosso. Sabe por quê? Porque a oração não é palavras vazias. Já prestou atenção na oração do Pai Nosso quando você reza a segunda parte? Quando você fala assim: olha o que você está falando, olha o que você está falando, Senhor, perdoa os meus pecados assim como nós perdoamos. Olha o que você está falando: Senhor, me perdoa na mesma medida que eu perdoo. Olha para o seu irmão: você está lascado, bebê. Mas você está lascado. Vai que ele fala para você: velho, é a gente falando assim para Jesus. Olha o que ele está falando: Senhor, na medida que eu perdoo, é a mesma medida que o Senhor deve me perdoar. Senhor, na medida que eu perdoo, perdoa eu também. Gente, eu devia estar no inferno faz tempo, sei lá. Porque você imagina se Jesus medir na mesma medida cada um de nós? Você imagina se Jesus usar a mesma régua que a gente usa para nos salvar? Ah, então tá bom. Na medida que você perdoar o seu pai, é nessa medida que você vai ser perdoado. Na medida que você perdoar aquele que te traiu, é nessa medida que você vai ser perdoado. Na medida que você perdoar o Lula ou o Bolsonaro, é nessa medida que você vai ser perdoado. Na medida que você perdoar os seus inimigos, quem te machuca, é nessa mesma medida que você vai ser perdoado. Por favor, me ajuda a pregar. Olha de novo pro seu irmão e fala para ele: você está lascado. Não fala para ele: você está lascado. E Jesus falou para eles: olha, meu querido, quando rezar, começa chamando Deus de Pai.
oração que ela fala palavrão. Desculpa, eu não acredito, de verdade, você também. Eu vou usar as medidas fáceis. Eu não acredito que alguém de oração, na hora de elogiar, ele fala, cara, bola. Eu não acredito de alguém que está orando no trânsito, põe a cabeça para fora. Nossa, eu fiz uma senhora. Eu não acredito em uma pessoa de oração. Desculpa, eu não acredito em uma pessoa de oração, uma pessoa que reza, que conversa com Deus, que coloca o que Ele fala em prática. É Ele. Eu não acredito em quem reza e escuta algumas músicas. Eu não acredito num jovem que ora e ele está aqui ouvindo a palavra e quando ele sai, ele vai no TikTok descer até o chão. De verdade, eu não acredito. É uma oração desconectada, não está colocando em prática. Porque eu não acredito numa realidade onde o jovem escuta a palavra e depois ele canta que ele é cachorro, que ela é cachorra, que ele tem que ficar, que ele tem que dançar até o chão. Desculpa, mas eu não acredito numa pessoa de oração que quer ser conhecida como a gostosa, que quer ser conhecida como pegador, sendo que a palavra de Deus vai dizer: quer ser o primeiro, seja o último. Quer aparecer, desapareça, para que ele cresça. Você entende? São orações. Queria perguntar para você uma coisa. Você reza? Reza bem? Olha, se tem uma coisa que eu gosto, é no momento que Pedro trai. Lembra quando Jesus avisou Pedro que ia trair? Lembra? Naquela noite Jesus falou: Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar quantas vezes? Quantas vezes, gente? 3 vezes. Aí aconteceu o quê? Quando as pessoas foram. Quando Pedro pegou, depois você pega para ler, é bonito. O Pedro está na cara dele que ele é de Deus. Ele já não consegue mais tirar da cara dele. Está impregnado, está na cara dele que ele é de Deus. Então, que a pessoa vai dizer: não, você se parece com ele. Você não é um deles, não. E ele fala: eu nem conheço esse homem. Eita, seu jeito é dele. Você não é um deles, não? Lógico que não, nem conheço esse cara. E Pedro pega 3 vezes. Mas por quê? Reconhece ele. Deixa eu dizer para você: reconheceram Pedro também. Sabe por quê? Porque Pedro tinha a cara de nome de Deus. Deixa eu dar uma pergunta para você: as pessoas reconhecem que você é de Deus sem você precisar colocar uma camiseta de igreja? Se olhar na tua cara, tá uma cara de misericordioso, de homem de Deus. E eu não estou falando de sangue de pau pouco, não. Não estou falando dessas carinhas de santinha, não. Eu estou falando quando as pessoas veem você, o seu jeito de amar, o seu jeito de se comportar na internet, o seu jeito de ser filho, o seu jeito de ser amigo, o seu jeito de ir na escola, na faculdade, no namoro, na rua, no trânsito. É o homem de Deus. Sabe o que eu estou falando? Sabe o que eu estou dizendo para você? É que a oração, se não colocar em prática, é burro. Porque está construindo a casa na areia. Grande vai ser a sua ruína. Sabe o que eu estou falando? Que se você viver de teatrinho, com Jesus no colo, a oração, ela não pode ser desconectada com a verdade. Por quê? Porque quando eu rezo, esse dia eu fui num lugar esse dia numa paróquia, lá no Rio de Janeiro. E o padre da paróquia, ele estava saindo da paróquia. E o povo da paróquia não estava aceitando que o padre ia embora. E aí, sabe o que o povo da paróquia fez? Um abaixo-assinado para mandar para o bispado, porque o padre não podia sair daquela paróquia. E aí eu cheguei lá, a moça falou assim: Gil, assina o abaixo-assinado. A gente está precisando de assinatura. Eu olhei para eles, falei: por quê? Porque o padre foi transferido. Aí eu falei:
sabe o que? Ele diz assim, ó, que a oração, olha o cacife da igreja, dizendo, a oração é um combate. Combate contra quem? Vai, chuta aí. Contra quem? A oração é um combate contra quem? Contra Satanás e contra nós. A oração é um combate. O catecismo diz que a oração é um combate contra o inimigo e também contra nós. Sabe por quê? Porque nós não gostamos de rezar. Nós gostamos de coisa que dá prazer. Nós gostamos de coisa que dá prazer. Vai, vamos lá. Você prefere uma praia, água de coco, ou ir rezar um rosário na sua paróquia? O que você prefere? Seja sincero, vamos tirar com máscara. O que você prefere? Você prefere o seu Instagram, Facebook, seu Insta bombando, muita curtida, mais coisinha, bombando, ou você fechar a porta do meu quarto e falar com Deus em segredo? O que você prefere? Olha pro seu irmão e fala, você está lascado, bebê. Vou te contar de um homem. Tem um homem chamado São Padre Pio. Repita comigo, Padre Pio. Você já ouviu falar dele, sim ou não? Vou te contar quem era o Padre Pio. O Padre Pio era um homem. Olha quem é o Padre Pio. Quando você ia se confessar com o Padre Pio, se você não contasse algum pecado, sabe o que ele fazia? Ele olhava e ele lembrava você do pecado. Ah, eu contei aquele pecado. Ele ia falar assim, mas é aquele pecado que você não me contou. O Padre Pio, ele tinha o dom de sondar o coração das pessoas. O Padre Pio, se você não... Eu fico imaginando, porque tem gente que pesquisa, eu conversei com o padre falou assim, Gil, você acredita que tem gente que mente na confissão? Eu falei, mentira, padre. Gil, mente na confissão. E tá mentindo. Mas é muito burro, velho. É uma anta. Você imagina só. O Padre Pio, se você... Imagina só, eu não contei aquele pecado, o Padre Pio falou. É aquele pecado que você não contou. Você imagina se era a geração de hoje. Se o Padre Pio faz isso. Ele ia pra internet 2 minutos e esse molecada chata. Contou meu pecado. Eu achei muito chato. O Padre Pio, ele tinha outra coisa. O Padre Pio, ele tinha os estigmas de Cristo. Ele recebeu as chagas de Jesus. O Padre Pio, ele podia estar aqui em Araraquara e estar em outro lugar, porque ele tinha um dom chamado bilocação. Talvez você não vai entender porque você não reza, então você acha que você só consegue conviver e entender o ordinário, não o extraordinário. Você não reza, por isso você não vai entender. Mas o Padre Pio, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E olha isso, por que eu contei o Padre Pio? Porque um dia perguntaram para ele assim, Padre Pio, me fala uma coisa. Quando o senhor morrer, o senhor quer ser conhecido como? Como é que o senhor quer ser conhecido? O padre das chagas? Como o senhor quer ser conhecido? O padre que biloca? O padre que vê o pecado dos outros? Como o senhor quer ser conhecido? Sabe o que ele disse? Ele olha e diz assim, quando eu morrer, eu quero ser conhecido como um homem que reza, como um homem de oração. Sabe qual é o meu problema com o seu? É que nós queremos ser conhecidos em muitas coisas, como o melhor pregador, como o melhor ministério, como sei lá o que, melhor agora. A gente quer ser conhecido assim, mas a gente esquece que a gente precisa ser conhecido, sabe como? Como um homem que reza, como uma mulher que reza. Porque alguém que reza tem o poder de mudar todas as coisas do inimigo. Amém? Deixa eu falar para você. Um dia, uma cidade estava tomada pelo pecado. Uma cidade chamada Ars. E aquela cidade estava tomada por prostituição. Aquela cidade estava tomada por pecado, por adultério, por mentira, por droga, por tudo que vocês possam imaginar. Mas um dia se levantou um homem naquela cidade. Sabe quem se
Vamos lá, 10 minutos. Já te deu aquele sono da morte? Não, mas aquele sono não é um sono humano, não é humano, porque você fica perto, é um sono, um sono, e o padre está ali celebrando, você fala, não é possível que eu estou com esse sono. Sabe como é que cura esse sono? Sabe? Cabeça final. É só o lado da mesa final que você vai olhar para o sermão e falar assim: ih, acabou. Onde ela vai comer? Uma pizza, um açaí? Sabe o que é isso? É o inimigo usando de distração para que ele não quer que você reze. Sabe o que ele faz? No momento que você está rezando, é verdade ou não é? Que o seu celular começa a tocar, ou você começa a ter um desejo de olhar, porque ele começa a bombar. Seu saco, alguém te chama. E sabe o que você faz? Vai falar que você nunca fez isso. Durante a missa, disfarçar, dar uma olhadinha. Ou quantas vezes, na hora de rezar, você para de rezar para ver a mensagem do seu celular? Sabe o que é isso? Satanás não querendo que você reze. Sabe por quê? Porque quando alguém te liga e você está numa ligação importante já, quando alguém te chama e você está numa ligação importante, o que você faz? Você fala para a pessoa: eu não posso atender, eu não posso te atender agora, porque eu estou conversando, eu estou numa ligação importante. É verdade ou não é que a gente faz isso? Por que a gente não faz isso com a oração? Quando nós estamos conversando com Deus? Por que nós não fazemos isso quando estamos conversando com Deus? Sabe o que eu estou falando? Eu não estou falando com quem está lá fora, eu estou falando só com quem é de igreja. A oração, minha gente, Satanás começa a usar dessas distrações para tirar eu e você da igreja, para tirar você e você do pensamento a Deus. É claro que tem uma coisa que ele faz que não chegou aqui em Araraquara, uma coisa chamada preguiça. Vocês não têm preguiça de orar, né? Nunca tem, né? Quem tem preguiça de orar aqui? Não levante a mão, eu sei que você não tem. Eu sei que você não tem. Nós temos muita preguiça de rezar. Vou falar por mim. Quantas vezes eu tenho que rezar e eu estou com uma preguiça? Mas você me chama para jogar bola, bora! Me chama para fazer uma coisa que eu quero. Bora! Sabe por quê? Porque eu ainda acho que a oração é prazer. E a oração não é prazer. Vou falar para você não tem que rezar só quando você quiser. A oração é uma necessidade. Amém? E sabe o problema seu? É que a gente só reza quando está gostoso. A oração não pode ser isso. Não pode ser preguiça. Não pode ser preguiça. Já viu uma história assim, ó? A pessoa vai rezar o terço. E aí ela quer rezar o terço à noite, deitada. Já viu isso? A pessoa fala assim: eu vou rezar o terço, vou deitar para rezar. O que acontece com a pessoa? O que acontece? E aí tem uma história dizendo assim: mas pode dormir, porque se você dormir, Nossa Senhora termina o terço. Olha para mim, não quero te falar uma coisa. Olha para mim. Nossa Senhora não
Nós somos amigos. Mas Priscila, só vou falar com você 30 minutos. 15 minutos. E depois desses 15 minutos, não me chama mais. Eu já cumpri o meu papel de amizade com você. É assim que nós tratamos com Deus. Você reza? Reza bem? Quantas pessoas que não vão à missa? Não vão à missa no sábado, porque falam assim: ai, domingo eu quero ficar livre, porque eu já estou missado. É como se você dissesse assim: eu vou à missa, mas domingo, Senhor, não existe. Eu não quero ter relacionamento contigo, não quero conversar com você. Já cumpri meu papel de amizade, 1 horinha tá demais. E sabe que livro é esse? É gente que não tem compromisso de amizade com Deus. Perceba a nossa linha de oração. Já percebeu que a gente na oração fica assim, ó? O padre está aqui, mas o padre começa a demorar muito na missa. O padre começa a demorar. O que você faz? Olha no relógio e fala: o padre está empolgado hoje, hein? Termina logo. Já percebeu? Que essa é a nossa intimidade com Deus. E a gente levanta o braço e fala: quem reza? Eu rezo. Reza bem. Reza bem. Tem intimidade com Ele. Tem conversa com Ele. Demora com Ele. Há quanto tempo você não demora com Deus? Eu não estou falando de congresso, não estou falando de retiro, eu estou falando de experiência com Ele. Eu estou falando de experiência aonde Ele fala e você escuta. É semelhante a um homem prudente que escuta a minha palavra e as coloca em prática. Mas eu quero te dizer algumas coisas que a oração. Só uma outra coisa: oração não é sentimento. Repita comigo: não é sentimento. Fala o que eu vou falar: oração não é sentimento, bebê. Eu preciso dizer uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. É triste falar isso, porque muita gente quer, mas não é. Ai, tem gente. Esse dia eu fui pegar um retiro, a menina falou assim pra mim: Gil, quando você pegava, ó, sentiu a energia. Eu olhei pra ela: sai de reto, Satanás. Que não tem energia, não, filho. Quer energia? Coloca dentro da tomada. Aqui é unção, é Espírito Santo. E tem gente que quer viver uma vida de oração, sabe aonde? Só no sentir. Se eu não chorei, não foi bom. Infantil, imaturo. Ai, se eu não peguei fogo, não senti meu estômago com borboletas, não foi bom. A oração, querido, não é algo que você sente, não é algo que você sempre vai te dar prazer. Tem uma santa chamada Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, ela era muito parecida com nós. Quando ela ia rezar, ela dizia assim para as irmãs: me tranquem nessa capela e só voltem daqui a algum tempo, porque senão eu vou embora. É o que ela dizia. Ela estava na presença de Jesus. Um dia ela estava na igreja. É claro que isso nunca aconteceu com nós, amém? Teresa, porque é baixinha, é santinha. Nós é santinha. Um dia a Teresa estava na igreja. Olha o seu, ela estava na igreja. E já aconteceu com você de você estar na presença de Jesus e seu pensamento está na China? Já aconteceu? Nunca. Vocês são muito santos, né? Isso aconteceu. Teresa estava na presença de Jesus e a igreja era cheia de tijolinhos à vista. E sabe o que ela fez? Ao invés de rezar, ela contou os tijolos. Se Teresa vivia assim, imagina nós. Posso falar uma coisa? A oração não é sentimento. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia assim: eu vivo há anos sem sentir, mas eu não preciso sentir. Bastou que eu sentisse uma vez, e isso mudou a minha vida inteira. Mas vamos lá, agora eu tenho tudo que a oração não é. A oração não é algo que faz você
Rezar.
aconteceu? Um profeta chegou ao Senhor e falou assim: Senhor, tá bom, o Senhor vai destruir, mas deixa eu fazer uma pergunta. Não é por nada não, sei que o Senhor é Deus, sei que o Senhor é o Senhor, amém. O Senhor vai destruir Araraquara, beleza. Mas se Araraquara tiver 50 peões que restam, se nós achar 50 homens que restam, o Senhor vai destruir Araraquara? Sabe o que o Senhor falou? Não, se tiver 50 que resta, eu não destruo não. Aí ele falou: então beleza, Senhor. Quando ele estava saindo, ele fez assim: Senhor, só mais uma pergunta. E se tiver 30 que resta, o Senhor vai destruir? Sabe o que o Senhor fala? Não, pera. Se tiver 30 em Araraquara, 30 violação, destruo não destruo. Aí o cara falou assim: beleza, Senhor, só mais uma pergunta, eu não vou te derrotar. Se tiver 15, o Senhor destrói? O Senhor falou assim: 15 não, né? Se tiver 15 cara que reza, não destrua. Aí falou: calma, entende, Jesus? Senhor, a última pergunta. Eu sei que eu estou te incomodando. E se Araraquara tiver uma pessoa que resta? Se tiver uma pessoa que resta, o Senhor vai destruir? Sabe o que o Senhor disse? Se tiver uma pessoa que resta, eu não vou destruir. Eu não quero fazer campanha política aqui, porque não é para isso que eu vim. Mas a gente fica com medo se PT entrar. A gente fica com medo, alguns outros, claro. No meu caso, mas se o Bolsonaro permanecer. Mas a gente esqueceu, sabe o quê? Que se tiver uma pessoa que resta, não tem como destruir esse país. Seria